Boa noite, bom dia a todos. Hoje vamos a mais um vídeo do meu canal John Copo de Facura. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro, especializado nas áreas civil e criminal. Tem a finalidade específica esse vídeo de esclarecer dúvidas e questões em geral. Enfim, vamos começar falando de alguns ilícitos penais muito comuns hoje em dia, né? Previstos em leis. Vamos falar um pouco de crimes eleitorais, crimes contra a ordem tributária, crimes contra as relações de consumo, violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos lá, começando pelos crimes eleitorais. É de todo sabido que oferecer alguma vantagem para influenciar no sufrágio, na escolha do candidato caracteriza crime, boca de urna caracteriza crime, né? Aquela publicidade, aquela propaganda, ou então ameaça, constrangimento no dia da eleição para fins eleitorais. O juiz que não encerra não fecha, né, as antigas urnas, ou então não fecha a sessão eleitoral também, em tese comete crime. O fiscal também perpetra crime nessas circunstâncias. E isso assim, é só para passar um apanhado, né, a respeito de injúria, de difamação, calúnia, etc. São crimes também previstos no Código Eleitoral. Previstos no Código Penal e previstos no Código Eleitoral. Em relação aos crimes contra a ordem tributária, crimes de sonegação fiscal em geral, crimes até, por exemplo, um cidadão que omite informações da Receita Federal, um agente que, no exercício de suas funções públicas, exige tributo que sabe ser indevido, é crime contra a ordem tributária também. Você sonegar informações, falsificar informações para evitar o pagamento de tributos é crime contra a ordem tributária. O comerciante, por exemplo, que prefere um freguês em relação ao outro sem nenhum motivo justo, também comete crime agora contra as relações de consumo. Os crimes, por exemplo, o simples fato da pessoa não entregar a nota fiscal de produtos e serviços caracteriza crime contra as relações de consumo e a ordem tributária. De não entregar a nota fiscal é crime contra a ordem tributária. Não entregar o termo, por exemplo, de garantia de produto ou serviço também caracteriza crime contra a relação de consumo. Então, uma conduta, um exemplo de um crime contra a ordem tributária. A pessoa vai comprar e vender um imóvel, é para ela pagar menos imposto de transmissão, que em regra são 4% sobre o valor de mercado do imóvel. Ela reduz o valor do imóvel de 100 mil, de 200 mil para 100 mil, e faz a escritura e paga o imposto em cima desse valor. Portanto, ela cometeu um crime contra a ordem tributária ao sonegar informações, alterar, falsificar a escritura pública, prestando informações inverídicas à Receita. Então, tal conduta caracteriza crime contra a ordem tributária. Tá? E agora outro exemplo de crime contra a relação de consumo. O fato de exercer uma atividade de alto grau de periculosidade e não comunicando às autoridades competentes esse risco. O fornecedor de produtos ou serviços, né, que ele aceite uma demanda de consumidores maior do que sua capacidade, comete crime, além das responsabilidades civis e criminais. O fato de não se entregar, né, já disse, o termo de garantia adequadamente preenchido caracteriza crime. O uso de peças de reposição usadas sem o consentimento do consumidor, crime contra as relações de consumo.
alguns crimes desses contra as relações de consumo são agravados em face da essencialidade de produtos ou serviços, medicação, alimentos, etc., em casos de grave crise econômica, financeira. E nesses crimes contra as relações de consumo, a competência, nos crimes previstos cuja pena máxima for até 2 anos, a competência dos juizados especiais criminais, as quais ocorrerão lá acordo, transação penal, que é um acordo entre o Ministério Público e a parte. Transação civil é acordo entre as partes de caráter pecuniário, dando eventual reparação de dano material e moral ali no acordo para encerrar a ação penal, pela renúncia ao direito de queixa ou representação, né? Que tais acordos, a transação penal e a transação civil, eles geram a renúncia ao direito de queixa ou de representação. A suspensão condicional do processo, que é um acordo, que é uma suspensão nos casos de crimes de... Porque o crime de menor potencial ofensivo, ele é aquele que tem a pena máxima até 2 anos, seja em âmbito estadual, seja em âmbito federal. Injúria, difamação, crimes contra as relações de consumo, alguns crimes de violência, lesão corporal leve, constrangimento ilegal, ameaça, etc., são crimes de menor potencial ofensivo. O sujeito ameaça o outro, ele é remetido ao juizado, faz-se um termo circunstanciado, ele é encaminhado ao juizado especial criminal, ele, o agressor, o ameaçador e o ameaçado, lá com seus advogados, com a presença do Ministério Público, haverá a possibilidade de acordos, transações penal, civil, em caso de não oportunização desses acordos, ou então de não aceitação por parte do criminoso desses acordos, do acusado, não chamar assim, criminoso é depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória final, definitiva, pelo STF, ou trânsito em julgado da sentença penal condenatória que não houve recurso ao Supremo Tribunal Federal. Aí você pode imputar a alguém a pecha de criminoso. Então a pessoa recusou lá a transação penal e a transação civil. Então ela vai responder, vai ser oferecida a denúncia. Junto com a denúncia vai ser oferecida a suspensão condicional da pena, se o crime que foi imputado a ela tiver a pena mínima, não máxima, mas mínima de 1 ano. O processo é suspenso condicionalmente e a pessoa, o agressor ou o acusado, ele fica proibido de frequentar determinados lugares, ele presta serviço à comunidade, comparece em juízo mensal ou trimestralmente para justificar suas atividades, enfim. São casos são os que eu mencionei, os crimes de menor potencial ofensivo, que são da alçada da competência dos juizados especiais cíveis e criminais. Muito bem, agora falando um pouco de violência doméstica e familiar contra a mulher. Independentemente, ressaltamos aqui, da opção sexual da mulher. Pode ser de uma mulher contra outra mulher. A lei visa garantir a proteção ao gênero feminino. Já existiu até uma decisão que foi até muito questionada, né, pelo princípio da igualdade de todos perante a lei, chamado princípio da isonomia, que concedeu medidas de proteção ao homem, com base na lei Maria da Penha. Muito bem, mas uma medida isolada, uma decisão isolada, enfim, vamos lá. Nos juizados, existe a mulher que sofre a violência física, psicológica, emocional, dano ao seu patrimônio, desde que ela tenha uma relação mínima, íntima de afeto, seja casada, esteja em união estável, viva sob o mesmo teto, enfim,
ela já está abarcada por essa lei Maria da Penha. Então, existem as medidas protetivas de urgência concedidas à mulher. A mulher é entrevistada no momento que ela chega com a denúncia, com testemunhas, com provas. Ela é submetida a uma perícia, exame de corpo de delito, em um local reservado. O depoimento dela, normalmente, o correto seria gravado. E essa gravação vai constar nos autos. O agressor perde, se tiver porte ou posse de arma, ele tem porte ou posse suspensas por ordem judicial. O afastamento do lar da mulher e da ofendida e do agressor também, mediante, se necessário, a presença de agentes de autoridade policial, a própria autoridade policial em si. Os juizados que vão julgar, né, esses crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher são chamados juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher. Juizados de violência contra a mulher, eles têm a finalidade, eles têm as competências civil, o importante é ressaltar aqui, e criminal. Então, significando que a mulher em situação, mulher casada, por exemplo, que apanha do marido em situação de violência doméstica e familiar, que caracteriza essa situação de relação doméstica e familiar, e violência doméstica e familiar, ela pode chegar e pleitear, inclusive, além dos danos que ela sofreu, ela pode pleitear o divórcio, dissolução da união estável, e além de outras medidas cíveis, em âmbito de juizado especial de violência doméstica e familiar contra a mulher. E, então, nesses casos, é permitido a concessão do divórcio ali. Um outro ponto interessante a se ressaltar aqui nesse vídeo, né, é que a mulher, ela poder se retratar da acusação que ela faz ao seu ofensor, às vezes por amá-lo, por se arrepender, apesar de ter sofrido violência, porque assim, inicia com insultos, com ofensas, com vias de fato, com lesões corporais, até se tornar um caso de feminicídio. Então, quando ela chega na autoridade policial, ela pode se retratar, mas ela tem que se retratar mediante a presença da autoridade judiciária para justificar o porquê que ela está se retratando, porquê que ela está voltando atrás. Ela pode estar voltando simplesmente por questão emocional, como ela pode estar voltando atrás também por coação. Tá? Por isso que, para evitar esse tipo de conduta, né, de opressão do agressor em relação à mulher, ela é submetida a esse tipo de coisa. Essa renúncia à questão da notícia de crime, ela tem que ser na presença de autoridades. Enfim, uma outra questão relevante também a ser ressaltada aqui na lei da Maria da Penha. O agressor, ele é compulsoriamente, é o correto, ele é submetido a um tratamento também multidisciplinar, do porquê, e de se temperar o porquê da agressão. Ele vai fazer um tratamento, etc. O chefe imediato do agressor, se tratar de um policial, um agente penitenciário, o chefe imediato, ele é responsável pela suspensão do porte de arma do agressor. Então, o juiz determina a suspensão do porte de arma e o cidadão, o chefe imediato não procede, o chefe imediato responde por crimes de desobediência e prevaricação. Muito bem. Então, assim, a mulher, ela tem, por exemplo, ela sofre um dano patrimonial, né?
o cônjuge, o marido, o companheiro, o namorado, etc., que convivam sob o mesmo teto, tenham relações íntimas de afeto, enfim, não precisa nem ser uma união estável, basta um namoro para caracterizar. Não é um encontro casual. O encontro casual descaracteriza esse tipo de coisa, a incidência da lei. Mas o encontro com um caráter afetivo, de um simples namoro a um casamento, repito, independentemente da opção sexual da mulher. Mulher pode ser bissexual, mulher pode ser homossexual, pode ser heterossexual, ela é protegida pela lei. É uma agressão entre uma mulher lésbica que agride duas lésbicas, que uma agride a outra. Ela é protegida, e elas convivem sob o mesmo teto, se amam, etc. Ela é protegida pela Lei Maria da Penha. Então são casos interessantes porque assim, danos ao patrimônio da mulher também são abarcados pela Lei Maria da Penha. Basta o agressor chegar lá e quebrar o smartphone da mulher. Ela pode fazer um registro de ocorrência policial relatando essa situação. Então, todas as condutas, né, que geram violência psicológica, humilhação, constrangimento contra a mulher, elas devem ser, o agressor deve ser responsabilizado do insulto, da ofensa, da injúria, difamação, calúnia, da lesão corporal, da ameaça, das vias de fato, dos empurrões, chutes, etc. A mulher tem esse direito de ser garantida pela Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E tem as medidas protetivas de urgência garantidas a ela. Inclusive, em cidades pequenas, onde não tem sede de comarca judicial, e não tiver autoridade policial no local, o próprio inspetor de polícia ou inspetora de polícia, investigador, escrivão, etc., podem comparecer na residência da mulher, determinar o afastamento do lar conjugal do agressor. E, lógico, isso tudo mediante prova, né, das agressões, prova da autoria. Senão, a mulher também que chega em caráter leviano e acusa um cidadão de agressão, não tendo ocorrido essa agressão, sabendo que ele é inocente, ela responde pelo crime de denunciação caluniosa. Então, ela compareceu à delegacia, provada a agressão, uma cidade pequena, ela tem direito, inclusive, ao acompanhamento de autoridade policial, se não tiver autoridade policial, do próprio inspetor, agente de polícia civil, acompanhá-la para garantir a segurança dela na retirada de seus pertences e, inclusive, é direito da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, a colocação dos seus dependentes em escola próxima ou a retirada dos seus dependentes das proximidades do ofensor. São garantidas também as medidas de distanciamento, né? Não vamos confundir distanciamento social da pandemia, mas distanciamento mínimo que é estabelecido para o agressor não frequentar determinados locais, não se aproximar da vítima até 300 metros, por exemplo, 200, 500 metros, 1 quilômetro, enfim. E ele, em caso de descumprimento, há a tipificação penal, existe a previsão penal do descumprimento de medidas protetivas da mulher. E um detalhe final que é muito importante, que muitas pessoas esquecem, né? É a questão da não aplicação, da impossibilidade de aplicação dos benefícios ao agressor ou agressora, já que a lei agora não impõe mais a questão do gênero masculino e feminino, basta que a vítima seja mulher, em violência doméstica, em namoros, casamentos, união estável, etc., uma relação mínima de afeto. A mens legis, né? A finalidade da lei é essa. Então, nessas circunstâncias, é garantido à mulher, inclusive, que o ofensor ou a ofensora não façam jus em crimes dos benefícios de cestas básicas, penas de multa. Isso daí
está fora de cogitação, que a lei dos juizados especiais criminais, nesses casos das penas, não se aplicam a lei em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, ela tem esse direito de não, do seu agressor ser responsabilizado criminal e civilmente pelos danos que causar à mulher. Danos, repito, físicos, morais, materiais, psicológicos, etc. Como juízo, ele tem, inclusive ela pode pedir divórcio, dissolução da união estável, ela pode ter esses benefícios, porque o juiz do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, ele tem essa competência civil, ele não é só competência criminal, ele tem a competência civil e criminal, podendo determinar as medidas protetivas e medidas de, inclusive, decretar o divórcio. Partilha de bens, aí é na vara de família. Mas até o divórcio, até a dissolução da união estável, até o rompimento do relacionamento lá casual, o juiz pode determinar. Ok? Então, portanto, moças, meninas, senhoras, por favor, não aceitem humilhações, não aceitem desprezos, não aceitem ofensas, não que ultrapassem, né, assim, os limites, que existe a brincadeira de um casal, uma coisa, mas ofensas com a finalidade que a pessoa tem, que tem um ânimo jocante, que se fala em direito, a brincadeira, o casal brincando com o outro, que às vezes esgueira numa ofensa, mas está num cunho de brincadeira, não está com aquela intenção manipulativa do homem ou da mulher, em caso de relacionamento homossexual feminino, de haver aquele interesse de manipular e ofender ou menosprezar. Então, nesses casos, começou o primeiro empurrão, a primeira ofensa real, encerre esse relacionamento. Por quê? Começou com um insulto, começou com um empurrão, começou com uma expulsão do lar comum. Começou por aí. A tendência natural, inclusive psicológica do agressor, é de sentir que, bom, o da agressora, né, a mulher não reagiu. A minha mulher não reagiu. Isso na mente do agressor. Então eu posso. Me deu o dedo, eu quero a mão, me deu a mão, eu quero o braço, me deu o braço, eu quero o resto do corpo. Então, inclusive, falando em corpo, o fato também do agressor submeter a mulher à violência sexual também ela garante a ela a aplicação das medidas protetivas contra ele. Então, assim, denunciem. Primeiro, afastem-se. Proteção, prioridade principal do maior direito que temos constitucional e dentro do ordenamento jurídico é o direito à vida. Afastem-se do agressor. Se eu tiver interesse, registre na ocorrência policial. Tendo provas, tudo, solicite as medidas protetivas de urgência. Existem as delegacias especializadas de atendimento a mulheres, DEANs. Então façam seus registros de ocorrência. Não temam. O pior do que... Tudo bem que nós entendemos que o sistema... Eu estou falando como funciona a lei na teoria. A prática é diferente. Eu tenho essa absoluta consciência. Eu advogo há 20 anos. Então eu sei como funciona o sistema. O sistema é lento, o sistema é travado, o sistema é manipulado para realmente não funcionar. Mas ruim com ele, pior sem ele. Se nada for feito, nenhuma atitude que eu sei que seja vítima, esteja sendo, ou seja vítima venha a ser vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher. Se você não reagir, essa violência, a tendência dela é aumentar. É de uma ofensa sem tom de brincadeira, uma ofensa séria, a um empurrão, a uma facada, a um tiro, a um filho sem mãe,
ok? Então, por favor, denunciem, se cuidem, se preservem. E a finalidade desse vídeo foi cumprida, que é a de esclarecer a todos a respeito dos direitos da mulher. E falei um pouco de crimes eleitorais, falei um pouco de crimes contra as relações de consumo, dos juizados especiais criminais, em âmbito estadual e federal. Então, de alguns procedimentos, né, dos juizados especiais criminais. Então, enfim, exijam seus direitos, tenham seus advogados, defensores públicos em mãos. Compartilhem, eu agradeceria muito, compartilhem meu canal, se inscrevam nele, John Cop de Facura, ativem as notificações, faço vídeos com carinho aqui para os seus quase todos os dias, e que eu posso, né? E a finalidade é educativa, tá ok? Agradeço a todos, cuidem-se e bom dia e boa noite a todos. Muito obrigado.